Natural do município de Riachuelo, ela é uma referência para a classe dos anestesiologistas de Sergipe. Estamos falando da médica Lenita Maria Franco de Carvalho, fundadora da SAESE e Copaneste. E é com a doutora Lenita que o ID Aracaju conversa nesta edição. Doutora Lenita, seja bem-vinda ao ID Aracaju. Bom, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com você e de falar um pouco da minha própria vida e da anestesia em Sergipe, nesses 52 anos que estou... Muita história para contar. Doutora Lenita, vamos começar o nosso bate-papo lá pela infância, né, em Riachuelo. Como eram os dias de Lenita na fazenda dos pais, seu José e dona Zaira? Bom, eu nasci, meus pais moravam em fazenda desde sempre, né? Meus avós são de fazenda e, apesar de estudarem fora e se conhecerem e começarem a namorar fora, eram vizinhos de fazenda e nessa época não se conheciam. Então, eu nasci em Riachuelo, mas morei realmente na fazenda até os 9 anos. Mas de morar mesmo. Então, minha vida foi lá, nessa época de infância, e era uma coisa assim que, como a gente não conhecia outras coisas, o rádio era a bateria, a luz não tinha, então tinha... Era o candinheiro. Tinha um Aladim. Tinha um Aladim e tinha... posteriormente veio um motor, que acendia quando... escurecia e 9 horas da noite apagava. E era para todo mundo ir dormir, né? Para todo mundo ir dormir, e quem não queria dormir ia ler no candeeiro. Mas nunca chegou a sapecar o cabelo no candeeiro? Muito queimei, muito carão levei por isso, que ia morrer queimada, porque fazia isso. Mas foi uma infância assim, muito feliz, porque era um ar livre. E eu sempre gostei muito, quer dizer, talvez seja... Tinha um quintal para a gente tirar as frutas, cavalo para montar, tomava banho no rio escondido, porque não era para tomar por causa do cistosoma, mas a gente tomava e foi muito, muito feliz. Lenita tinha 2 irmãos, eram 2 irmãos. Mais novos? Um era o mais velho, que já é falecido, e o mais novo. Lenita veio no meio. No meio. E a convivência com os irmãos lá na fazenda, as brincadeiras? A gente brigava como todo irmão, né? E normal. Mas nós tínhamos eram muito amigos, um ajudava o outro. Lembro-me que quando eu andava a cavalo, meu irmão menor, ele tinha medo de andar a cavalo. Então, eu andava no cavalo mais bravo para ele andar no meu cavalo, que era o cavalo de moça, né? Então, nós sempre fomos amigos. E depois, logo cedo, a gente se separou, né? Porque cada um vai para o colégio. E na época a gente ia para os colégios internos. Eu fui para o colégio com 9 anos, fui para o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era das Sacramentinas. Já aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju. E meus irmãos estudavam no Salesiano. Mas a senhora começou a ser alfabetizada em casa, né? Em casa, é. Minha mãe, ela sempre foi sempre ótima aluna e queria fazer advocacia. Mas devido ao namoro com meu pai, aí foi para a parte de ser professora. Aí, nessa época, precisava fazer uma adaptação do curso, porque ela estudava na Bahia, Salvador, e para ser professora aqui, tinha que estudar 1 ano aqui. Então, ela estudou também no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E quando ela veio realmente para aqui, já namorando com meu pai, ela foi ensinar numa escola rural, que era entre as 2 fazendas, a do meu avô e a dos meus avós maternos e dos meus avós paternos. E ficou ensinando até quando se casou. Aí deixou de ensinar? Deixou de ensinar e começou, então, foi quando nós nascemos, ela começou a ensinar aos filhos, né? E nós ficávamos estudando com ela até normalmente o 2º ano primário, na época, né? Porque ela tinha pena de deixar a gente no colégio muito pequenininha. Então, quando a gente tinha 9 anos, ia para o colégio Mas interno. era levado em consideração esse período de alfabetização em casa? Os colégios aceitavam?
eu fazia prova e a gente ia Entendi. para o ano que ela queria realmente, né? Porque ela preparava a gente, né? Ela pegava os livros todos de Já amigas tinha dela, sala do de aula filho. dentro lá da fazenda, E né? tinha horário, de manhã era aula, de tarde era banca. É Com castigo e rigorosa, tudo. é rigorosa. Com castigo e tudo, não tinha esse negócio. O colégio Nossa Senhora de Lourdes, que a senhora falou, era aquele que tinha ali na No região do mercado, no mercado né? era. Ali era um colégio feminino Era e interno também, né? tinha a parte interna, que eu era interna, porque geralmente muitas pessoas, famílias que tinham filhos, na época, para vir todos os dias, como hoje, não, era inviável. Então, se botava os meninos no colégio interno. Eu fui interna no colégio aqui, depois eu fui estudar em Salvador. E essa ida para Salvador, a família acompanhou ou era também interna? Eu fui só. Eu fui estudar lá porque eu precisei fazer um tratamento dentário. E aqui na época não fazia. Então eu fui para Salvador para fazer isso. Lá eu fui interna no colégio das Sacramentinas também, que era a mesma ordem daqui. E fiz o ginásio científico. Como era o nome do colégio lá de Salvador? Colégio das Sacramentinas. O Santíssimo Sacramento. Colégio das Sacramentinas. Acredito que para a época é um avanço imenso, né? A alegria de Lenita, aos 18 anos de idade, passar, né, para a Faculdade de Medicina da Bahia. Alegria para a Lenita, alegria para os pais. Como foi essa emoção? Bom, eu acho que foi uma emoção dupla. Meu pai foi estudante de medicina. E ele deixou de estudar para vir cuidar da fazenda, porque meu avô ficou doente. Então, foi uma emoção. É uma emoção muito grande. Até hoje me emociono. E foi alegria para toda a família, né? Porque meu pai deixou de estudar em medicina não porque ele quis, porque meu avô ficou doente e chamou para ele tomar conta dos negócios. E os irmãos da senhora seguiram que caminho? Meus irmãos continuaram estudando aqui. O mais velho foi estudar agronomia em Cruz das Almas. E o mais novo depois fez vestibular para medicina e quis fazer lá na Bahia também, tanto que ele se formou por lá. Eu já não me formei por lá, porque quando eu estava, eu na época era noiva, e meu noivo formou e tinha programado ir para Ilhéus, que ele era de Ilhéus. E minha mãe, como eu era filha única de mulher, não queria que fosse mais longe. Então, queria que ele viesse para cá. Eu sei que ela conseguiu, mas ele disse, só viria se eu viesse. Então, eu pedi transferência. Aí veio concluir o curso de curso medicina aqui já na Federal de Sergipe. Já é na de Sergipe. Aí a senhora disse que já era noiva. Já era noiva, era. A gente tem uma dinâmica aqui no programa Doutora Lenita, que a gente conversa com a doutora Lenita, né, e traz também alguns depoimentos, né, de pessoas falando sobre a doutora Lenita, e eu gostaria que a senhora aqui desse o play para ver esse primeiro depoimento. Pronto. Falar de doutora Lenita é muito fácil, porque era uma pessoa que inspira ética, profissionalismo, capacidade técnica, respeito e zelo por tudo aquilo que ela faz. É uma pessoa que considera todos os colegas, que tem uma capacidade de trabalho muito grande, é uma pessoa extremamente preocupada com a nossa sociedade de anestesiologia, com o nosso segmento para com os pacientes, e, portanto, é uma honra tê-la como amiga e colega durante todos esses anos. Gostaria de dizer a você, Lenita, que você goza do prestígio de amizade, não só minha, mas de toda a minha família.
e que a classe médica, e em especial a classe da anestesiologia de Sergipe, tem muito amor, muito carinho por você. Você é ímpar como pessoa. Nesse momento, quero lhe parabenizar por mais um ano de vida e lhe desejar vida longa e feliz. Grande abraço do seu amigo e irmão, Ronald. Ronald casou. A gente tinha que. Você só casa com a pessoa que a gente goste. É um amigo De tempos. Tanto que a namorada dele, se não passasse pelo crivo da gente, não ia. É bom conservar amizades assim sim, é uma antigas. pessoa muito querida. E a gente retorna já, né, o nosso bate-papo hoje com assim, doutora Lenita, que é da anestesiologia, uma das fundadoras aí, né, da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe. A gente retorna já. Estamos de volta com o ID Aracaju, que hoje está conversando com a doutora Lenita. Doutora Lenita, agora a gente vai querer assim, aprofundar um pouco sobre a trajetória como médica, né? Por que a doutora Lenita fez a opção pela anestesiologia? Olha, quando eu entrei na faculdade lá em Salvador, nós tínhamos um professor que era muito bonito em pediatria. E todas as meninas iam para a aula de pediatria. E tanto que os nossos colegas diziam, vocês não vão para pediatria, vocês vão para brauliatria. Bom, e inicialmente eu comecei realmente pensando em pediatria. Depois, quando eu vim para aqui, para Aracaju, foi que, na época, meu noivo disse, você devia fazer anestesia, para a gente trabalhar junto. Então, eu comecei a frequentar o serviço, na época, a faculdade era no Hospital de Cirurgia, e nós, já no 4º ano de medicina, a gente já queria fazer, digamos, anestesia, pediatria, então você já acompanhava um profissional. E nós ficamos com o doutor José Carrera e o doutor Antônio Garcia, na época, que eram os anestesistas, um dos anestesistas, né? Então, eu comecei a fazer anestesia. Depois, terminou, já no último, eu me casei antes de terminar o curso e tive também o meu primeiro filho às vésperas de me formar. Tanto que eu fui fazer residência, fiz em Salvador, na época eu estava querendo fazer mais longe, porém com o menino era mais difícil, e fui eu, meu filho e a babá fazer residência. E o marido ficou aqui. E o marido ficou. E na época era só 1 ano de residência, e terminado o ano, esse ano, o ano da residência, eu iniciei o trabalho aqui. Comecei na maternidade Ildete Falcão, eu fui quem fiz a primeira anestesia na Ildete Falcão. Foi inaugurada no dia, me lembro como hoje, dia 20 de fevereiro de 72. E eu fiz a primeira anestesia lá e trabalhei lá até me aposentar. E também trabalhava na clínica de acidentados. Pronto, a minha vida, a maioria do tempo foi nisso. E como foi que a doutora Lenita se envolveu na fundação da Sociedade de Anestesiologia e da cooperativa? Olha, nós, desde que começamos na residência na anestesia, nós já começamos com a vida associativa. E o chefe da residência que eu frequentava, ele inclusive foi um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, a gente já vem imbuída nisso. E nessa época, Sergipe fazia parte da Sociedade da Bahia. Nós não tínhamos sociedade aqui. Quando o doutor Valdir Medrado, que é um nome nacional, já é falecido, ele foi presidente da SBA, ele fundou ele veio aqui para fundar a sociedade. E eu fiz parte da primeira diretoria. O doutor Simval Andrade era o presidente,
Dr. Carlos Muricy, que trabalhou muito no Hospital Santa Isabel, era o tesoureiro e eu era secretária. Tanto que a primeira ata está escrita com a minha letra. Na vida associativa, o que marcou a trajetória da doutora Lenita? Quais foram assim, os fatos mais marcantes em participar da SAESE e da Copanest? Da cooperativa. Bom, a SAESE, nós tínhamos a SAESE que era parte, digamos, cultural, da parte associativa em termos de anestesia. Então, era que nós fomos fizemos a 4ª jornada Nordeste de anestesia em 79. Foi uma época muito difícil, porque nós éramos poucos anestesistas. Então, nós trouxemos, nessa época, 200 anestesistas aqui para Sergipe. Em 79 foi muito, entendeu? Foi uma trabalheira muito grande. Foi na época do governo Augusto Franco, e ele também nos ajudou muito. Então, a gente foi crescendo e tentando aglomerar, porque o anestesista, hoje já se tem mais visibilidade, mas antigamente o anestesista era uma figura atrás do cirurgião. Hoje você já escolhe o seu anestesista, já sabe o que é o anestesista e o que é uma anestesia. Nessa época, não. Então, nós tivemos esse trabalho todo. Cada diretoria deu uma parcela de contribuição que foi muito grande. Então, nós tivemos a primeira diretoria com o Dr. Simval, e muitos nossos colegas fizeram trabalhos que foram admiráveis, mostrando o valor do anestesista e também mostrando ao Brasil, os anestesistas do Brasil, os anestesistas de Sergipe. Hoje nós somos uma sociedade muito conceituada em nível nacional. Tanto que diretor científico agora é o presidente. É o presidente. É nacional. Então, né? Quando nós tínhamos os convênios, eles mandavam em tudo. Fazia a sua tabela, pagava o que queria e quando queria. E nós, anestesistas, como estavam na retaguarda, não tínhamos voz. Foi quando começou a surgir no Brasil o movimento cooperativista. E tivemos uma pessoa que lutou muito, que foi o Dr. Antônio Roberto Figueiredo, que foi o grande, quem alicerçou a cooperativa. Então, nós, em 88, nós fizemos a cooperativa, com todos os anestesistas que estavam, na época, trabalhando aqui em Sergipe. E foi muito trabalhoso, muito custoso, e apanhamos muito, porque os convênios estavam acostumados a mandar quando surgiu alguma coisa que queria participar, que queria, como dizia, negociar. Isso foi um impacto muito grande. Nós tivemos inicialmente fomos muito mal vistos, porque ninguém admitia que fosse diferente do que era. Então foi uma luta muito grande para nós chegarmos ao que era e mostrarmos o que nós queríamos, porque nós não estávamos querendo, não era honorários, nós estávamos querendo era participar e fazer um bom trabalho. Condição de fazer um bom trabalho. Um bom trabalho. E foi evoluindo isso. Hoje nós somos referência. Nessa pandemia nós ajudamos muito o poder público, sempre que precisou, em todos os níveis, estavam os anestesistas presentes, e isso gratifica muito, porque nós da cooperativa não pensamos em honorários, nós pensamos em condições de trabalho, tanto que hoje vários hospitais, nós da cooperativa não deixamos faltar nada. Tudo o material é reposto. Nós não temos, porque não tem tal medicação, não tem tal aparelho, tal isso. Não, nós lutamos para isso.
Então, hoje tem condição, porque antes ninguém queria fazer anestesia em alguns hospitais, porque não tinha material, não tinha anestesia. Então, o que você aprendia tudo, chegava lá, ficava, nossa, como é que eu vou funcionar aqui? Entendeu? Então, hoje você vê, hoje os hospitais, que a cooperativa tem convênio, tem também os hospitais privados, que tem os grupos de anestesia, não é fechado. Você vê hospitais fechando porque não tem pediatra, não tem obstetra em obstetrícia, e você não vê falar que não falta anestesista. Se o anestesista está doente, vai outro. Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande. Isso é muito bonito. Doutora Lenita, já foram realizados também eventos nacionais aqui, né? Apesar da gente ser o menor estado. Pois né? E foi, eu digo que sempre que eu sinto muito orgulho de ter participado de todos os eventos importantes da anestesia em Sergipe. Porque eu participei da primeira jornada na organização e também do congresso, que foi pra gente, ninguém acreditava que nós poderíamos fazer um congresso aqui, mas o Dr. Marcos, que hoje é o presidente nacional, e Dr. Ronaldo Gugel, e Dr. Eduardo Amorim também, que foi quem lançou a primeira pedra fundamental do congresso, e nós nos preparamos, e foi muito trabalho, muito difícil, porque nós não tínhamos instalações para isso. O centro que nós tínhamos aqui era pequeno. Nós trouxemos 4.000 pessoas para aqui, entre congressistas e acompanhantes. Então, foi um trabalho muito árduo, em que Dr. Marcos e Dr. Ronaldo Gugel fez um trabalho belíssimo. Nós tivemos uma ajuda também muito grande de Batalha, Batalha, que foi, na época, ele era do turismo, se não me engano. Ele nos ajudou muito. E foi um motivo de orgulho para todos nós anestesistas. E até hoje nós somos... comenta-se do grande congresso que nós fizemos. Foi muito bonito, eu acompanhei. Acompanhou, né? E nós organizamos aquele centro todo. Ficou belíssimo. E não fizemos feio, ao contrário. Isso nos orgulhou muito. Vamos a mais alguns depoimentos? Pois não. Trabalho aqui na cooperativa há 20 anos. A doutora Lenita sempre foi presente em todas as gestões, trazendo tranquilidade, união e muita força aos cooperados. Sempre ela me diz, minha cabecinha de algodão não lembra muita coisa, mas para mim ela é uma das primeiras pessoas que sempre lembrou de tudo e muito animada nas festas. Tem mais. Vou passar aqui. Tem mais. Venho aqui parabenizar essa médica brilhante, doutora Lenita Franco, que sempre se dedicou ao máximo na prestação de serviços médicos aos seus pacientes, com muita humanização, dedicação, sempre esteve presente na cooperativa. Há 15 anos que eu trabalho aqui, ela sempre sempre me mostrou uma pessoa muito alegre, dedicada, e trata todos com muita humildade, e é uma pessoa muito alegre. Então, tenho a desejar felicidades para a senhora e tudo de bom na sua vida. A doutora Lenita é uma anestesiologista, é um ícone da anestesia sergipana, né? A gente sempre brinca com ela que ela, além de ter sido uma das cooperadas e sócias fundadoras da Copanest da SAESE, ela foi uma das colegas que mais já realizou anestesia no estado de Sergipe. Ela trabalhou nos maiores serviços de ortopedia do estado e que tinha um volume cirúrgico muito grandes. E até hoje a doutora Lenita ainda é uma das anestesiologistas mais atuantes do estado de Sergipe. Tanto na vida associativa, ela está sempre em alguma diretoria, participando ativamente, participando das reuniões, fiscalizando as contas, porque atualmente ela é presidente do nosso conselho fiscal, quanto na parte prática. A doutora Lenita dá diversos plantões, faz muitas anestesias, sempre que a gente tem alguma necessidade de última hora em algum hospital, em algum outro serviço, ela está sempre à disposição de ajudar. Enfim, para a Copanest e para a SAESE, ter uma colega tão comprometida, tão atuante no dia a dia e tão capaz, atualizada,
é muito importante, porque a gente conta, além de tudo, essas qualidades que eu já falei, a gente conta com essa experiência de vida que ela já tem, né? Então a gente admira bastante, gostaria de dar fazer uma homenagem especial para ela e dizer que a Copa Neste, que eu especificamente também, tenho muito orgulho de ser amigo e de ter uma colega com tanta capacidade e com tanta altivez. Pois é, doutora Lenita, como disse o doutor Wally, né? Ainda hoje a senhora continua ativa, né, dando plantões. Eu digo que hoje eu trabalho 10% do que eu trabalhei. Porque quando nós começamos a anestesia aqui, nós éramos poucos. E nós tínhamos que dar conta do serviço que tinha. Então, eu lembro que na maternidade Ildete Falcão, quando iniciou, eram somente eu e Isaura. 2 anestesistas e não se fechou o plantão porque não tinha anestesista. Uma ia quando podia, a outra ia quando podia, não tinha dia. Então, nós demos uma contribuição realmente grande. E hoje eu estou, como eu disse, hoje estou mais na retaguarda. Não tive coragem ainda de deixar. É isso que a gente ia perguntar. Pensa em parar? Eu digo não, pela idade eu já devia estar parando, mas quando eu penso, eu digo, eu gosto de estar ali. Então, realmente, eu digo, não, como meus filhos estão fora, eu passo geralmente 3 meses no ano, eu passo fora daqui com eles. E viajo pelo menos 3 vezes no ano para vê-los. Mas quando eu volto, ai Deus, eu gosto. Gosta, né? Então ainda por sinto amor a necessidade, mesmo, né? ainda sinto a necessidade de estar no meio. De estar no meio e saber que pode dar contribuição, né? E agora eu estou mais assim, precisando em tal lugar, doutora, a senhora pode? Posso. Eu já brinco com ela, eu digo, olha, vocês são exploradoras de velhinhas indefesas. A gente vai a mais um intervalo e de Aracaju retorna já já, hoje conversando com a doutora Lenita Carvalho. Até já. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje conversando com a doutora Lenita Carvalho. E neste bloco a gente vai saber sobre a família que a doutora Lenita formou, junto com o médico Adelino Carvalho Neto, né? Teve 3 filhos, difícil conciliar casa, marido, filho, estudo, vida associativa. Nos conte um pouco assim dessa dinâmica. Realmente é muito corrido, né? Mas a gente sempre tem um tempinho para tudo. Eu sempre digo que tempo é questão de opção. Então, na época, eu tive 3 filhos, em 4 anos tive os 3 filhos, mas na época eu tive boas pessoas que me ajudaram. Minha mãe morava em fazenda, quer dizer, não estava participando assim de maneira contínua, mas sempre que eu precisava, ela chegava. E também meus sogros, apesar de morar em Salvador, sempre que eu precisava, largava os meninos lá para ir viajar alguma coisa, deixava lá em Salvador e sempre tive ajuda dos avós, tanto paternos como maternos. Meus filhos, graças a Deus, se encaminharam bem. O mais velho sempre foi muito estudioso, nunca me deu trabalho no estudo. O segundo já foi mais rebelde, tinha que ter uma corda bastante curta. Cada um com sua personalidade. Com sua personalidade. E, por último, veio a menina, que foi realmente... Eu fiquei muito feliz, que eu só queria realmente 2 filhos, mas o terceiro veio de gaiato e foi uma felicidade muito grande, porque veio a menina, né? E sempre menina é a bonequinha da gente, até hoje. E os filhos seguiram o caminho dos pais? Foram se criando no meio, né? Porque viu o pai trabalhando, a mãe trabalhando muito, não sei o quê, e nós sempre gostamos muito da profissão. Talvez isso seja o que leva eles a fazer isso, são os pais gostarem da profissão. Então, o que se conversava em casa era sobre medicina, era sobre geralmente isso, né? Nessa parte profissional. E eu sempre fui mais exigente com estudos,
tinha que estudar, não existia outra opção. Eu sempre dizia, quando você achar que estudar muito, estude o dobro. Assim, era a mantra. E, graças a Deus... A mantra, mas aí já é de filha de professora. A mãe rigorosa, né? Pois é. Na fazenda tinha horário para estudar de manhã, banca de tarde, tinha Pois castigo, né? Tinha, sim, castigo. E muito, viu? Tinha escrever verbo, ai Deus, como escrevi verbo. E a tabuada? Tabuada não era tanto, não sei porque, eu sempre fui um boi de número, mas verbo era fogo. Era não sei quantas páginas de verbo. Se errava um, tinha que fazer o verbo todo. Era dureza, viu? Aí isso também foi exigido. Foi exigido. É o que eu digo, a gente vai passando, né? E eu fui do tipo que acho que os limites têm que ser bem delimitados. A gente não pode deixar a coisa correr solta. Até hoje, eles têm limite comigo, né? Claro que na vida dele, mas quando estão comigo, tem um limite e brigo e tento botar na linha. E quais são as especialidades que eles seguiram? O meu filho mais velho, ele faz ortopedia e com especialização em cirurgia de mão e microcirurgia. O segundo, que é o Max, ele fez também ortopedia com especialização em coluna. E a mais nova, ela é patologista e faz a especialização em citopatologia. E todos foram embora? O mais velho começou e os outros se entusiasmaram e seguiram o caminho. E hoje, os netos, a doutora Lenita tem 3 netos? Eu tenho 4 netos. 4. Um neto, que é do meu filho mais velho, que mora aqui em Sergipe, esse já tem 21 anos, 22. E tenho 3 netas que moram lá nos Estados Unidos. Uma de 13 anos, que é do meu filho, do Max, e tenho 2 netas, que é da minha filha, de Érica, que é... E os netos dão sinal assim que vão seguir a carreira também dos avós? Não, o meu neto mais velho, ele faz psicologia aqui em Sergipe. A minha neta mais velha, né, que hoje tem 13 anos, ela inclusive esteve aqui agora, ela ainda está terminando a middle school, é como se fosse o ginásio antigamente, porque lá tem ainda como é que diz? As divisões. E ela fala que quer ser, desde pequena, que ela quer ser médica e neurocirurgiã. Né? Eu não sei se vai. As outras 2, que são da minha filha, são muito pequenas. Ainda tem 8 anos, e uma tem 8 e outra tem 5 anos. Então, a neta esteve aqui recentemente e veio passar o aniversário da vovó. Pois vovó, veio, né? Que lá eles têm, como eles chamam, spring break. Na primavera, eles têm uns dias de férias. Aí veio ela e a mãe. O pai não veio, não, que o pai foi para o congresso está em Chicago, no congresso. Doutora Lenita, conte pra gente, né? Eu fiquei curiosa, eu acho que muita gente em casa também. Como conservar tanta vitalidade, assim, com tanto tempo de profissão, criou os filhos, encaminhou. Conta o segredo aí pra gente. Eu acho que realmente não tem segredo, que a gente nasce, leva uma carga genética eu sempre fui muito alegre, sempre tive fama de rir muito. E sempre que se referiam a mim, diziam, ela ri muito. Eu digo, bom, eu não tenho porque não rir. Entendeu? Então, e sempre me cuidei da saúde, na parte de alimentação. Eu sou muito comilona, adoro comer, mas passo fome. Entendeu? Sempre fiz exercício. Como eu fui de fazenda, andava muito a cavalo, andei muito de bicicleta e depois continuei fazendo exercício e até hoje continuo fazendo e me cuidando. Então, o segredo é esse, cuidar da saúde
física é e fazer o que aumentar, gosta, e fazer né? o que gosta, isso é muito importante. Você, que eu digo sempre, você passar a vida inteira fazendo uma coisa que você não gosta, deve ser terrível, né? Eu gosto do que faço. Tanto que quando eu comecei a desacelerar. Eu lembro que Cássio era presidente na época. Lenita, você quer isso? Isso? Eu digo, Cássio, eu estou querendo ler um livro embaixo de um pé de árvore. Mas quem já morou no interior traz muito isso dentro Dentro de si, de né? si, que é a liberdade, né, que o campo É. dá, de você abrir, olhar a vegetação, em época de chuva, de seca, né, tá ali, aproveitar o campo, o muito cheiro. interessante que lá nos Estados Unidos as casas são fechadas, porque lá tem ar-condicionado no verão e aquecedor no inverno. Aquilo me incomoda demais. Eu vou abrindo as cortinas porque não pode abrir a janela, porque não quero que abra a janela. E aquilo me incomoda, porque aqui eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela do apartamento todo. Entendeu? Então, quando eu chego lá que não posso abrir janela, eu tenho que sair. Fica asfixiada, né? Como se estivesse trancada. Não me sinto bem lá. Tanto que minha filha faz, minha neta, minha avó vem morar aqui. Eu digo, jamais. Meu sol e minha praia, eu não deixo por nada. E água morninha, né, de Aracaju. Isso. Doutora Lenita, uma mensagem para a juventude de hoje. Bom, primeiro é obedecer regras e ter limites. Ninguém pense de fazer o que quer, achar que está tudo certo, é o normal. Não é. Tem que você viver dentro de limites. Não é que você tenha que ser bitolado só aquilo, mas não pode ter uma liberdade total. A liberdade tem que ter limites de liberdade na juventude para poder saber, porque a vida inteira ele vai ter alguém que vai mandar nele. Vai ter o chefe, pode ser o que for, mas sempre tem. Até o presidente tem um congresso que manda. Então, você sempre tem alguém para mandar em você. Então, você tem que aprender a respeitar as regras e os limites. Ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio. Doutora Lenita, um pai ver um filho formado, a alegria é muito grande, né? E, assim, seguir a carreira, né, dos pais, ainda mais. A senhora disse que a senhora se emocionou muito com a formatura da sua filha, Érica. De todos, mas dela em especial, pelo agradecimento que ela me fez. Que eu realmente não sabia que eu tinha feito isso tudo, né? Posso ler? Bom. Ela diz, a minha mãe, pelo seu amor incondicional, pelo seu carinho, admiração e respeito muito, por ter mostrado o valor da liberdade e da justiça, por me estimular a tomar minhas próprias decisões e ser responsável por elas. Em suma, por ter tido a coragem de ensinar a se tornar um papel desnecessário. Oh, que lindo, doutora Lenita. Filhos são os tesouros. Tesouros, realmente. E eu agradeço a Deus, além de tudo que Ele me deu, os 3 filhos, que são realmente Alegria. Sempre me traz alegrias. E os netos seguem o mesmo caminho? Os netos também. Minhas netas são loucas por mim. O meu neto mais velho também gosta muito de mim, porém, como não são tão próximos. Você sabe que sempre a gente puxa para o lado da mãe, né? Doutora Lenita, quero agradecer, né, a disponibilidade da senhora de ter vindo hoje aqui falar um pouco da história de vida da senhora, né, em nome de toda a equipe da TV Câmara, por ter vindo hoje aqui no ID Aracaju. Muito obrigada. Sempre à disposição, foi um prazer enorme. Espero que toda nessa nossa conversa oriente alguém. Ajude, né? Ajude a tomar um caminho. Muito obrigada, doutora Lenita. O ID Obrigada a você. Aracaju está chegando ao final, né? Hoje a gente conversou com a doutora Lenita Carvalho, anestesiologista. A gente volta numa próxima edição
com mais uma história de vida estimuladora, incentivadora. Até lá.